Salve Maria Santíssima! Vamos falar um pouquinho sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Quantas vezes nós somos tentados até acharmos que Santa Teresinha é a santa que não tem nada a acrescentar. É uma santa muito fresquinha, muito meiguinha, que não vale nada aprender com ela. E nós não vamos entendendo que Santa Teresinha é uma mulher forte, uma mulher de fibra, que enxergava além. Sem dúvida, desde a infância de Santa Teresinha, a graça foi visitando ela de forma formidável. E claro que depois do período de Natal, quem conhece a grande graça de Natal que Santa Teresinha recebe, sabe que a partir daí ela foi dando passos de gigantes. Mas até antes, ela ia vivendo momentos muito fortíssimos com Deus. Quantas vezes ela se escondia no jardim para rezar, para estar íntima do Senhor, para elevar o seu coração ao céu. Uma alma simples. E por isso foi dando tanto acesso para que Deus pudesse fazer dela, como ela vai falar depois, como essa bola de gude. Aonde Deus queria que ela fosse, ela ia de fato indo, o coração dela se alargava. Por isso ela é a padroeira das missões. O olhar dela não paralisa nos problemas. Quando na história de uma alma, Santa Teresinha começa a contar a sua história, a história dela, não é uma história de terror, uma história de derrota, uma história de tristeza. É uma história de alguém que se encontra com o Senhor, que se sabe amada por Ele. Se qualquer outra pessoa fosse contar a história de Santa Teresinha com um olhar meramente humano, parecia um olhar, parecia uma história trágica, dramática no sentido negativo. Mas quando nós vemos Santa Teresinha contar a história dela, é uma história de uma princesa, no sentido belo da palavra, que deixa o rei tomar de conta do seu coração e vai ensinando, ela dá passos de uma verdadeira herdeira do reino dos céus e também depois de uma verdadeira esposa de Cristo. Santa Teresinha, ela desejava uma grande santidade, às vezes repreendida porque ela queria ser como Santa Teresa de Ávila. Uma vez repreendida por isso, ela fala: como? Vocês me repreendem por querer ser como a minha mãe Teresa? Se o Evangelho fala que nós devemos ser perfeitos como o Pai é perfeito. Então, a minha, entre aspas, claro que ela não falou dessa forma, né? Essa ambição, entre aspas, ela ainda é pequena, porque eu só estou querendo imitar a minha mãe, a Teresa de Ávila, a grande doutora da igreja, né? Então, Santa Teresinha, ela sabia e já falava isso. Deus não nos inspira desejos irrealizáveis. E, sem dúvida, Deus colocou no coração de Santa Teresinha um grande desejo de ser santa, de vencer as paixões, de vencer a si mesma, de vencer os milindres. Meus irmãos, Deus é vitorioso. Vitorioso sobre os nossos queixumes, sobre os nossos vícios, sobre tantas coisas que nos deixam para baixo. Deus é vencedor. Santa Teresinha nos ensina isso. Deus é vencedor. Ele é vitorioso. Isso deve causar alegria ao nosso coração. Isso deve causar esperança, uma grande paz. Santa Teresinha, ela se alimentava da imitação de Cristo e por isso ela queria estar escondida com Cristo. Como São Paulo fala, a minha vida está escondida com Cristo, em Cristo. Santa Teresinha também se alimentava do grande doutor da igreja, São João da Cruz. Então, nos momentos de secura, de aridez,
nos momentos onde a voz de Deus não era nítida, ou às vezes a voz de Deus calava-se e ela não conseguia perceber, não conseguia ouvir a voz de Deus, mesmo assim, porque ela aprendeu com este grande pai espiritual, São João da Cruz, ela conseguia se manter firme. Então Santa Teresinha tinha esse olhar de águia. Ela se achava tão pequena como esse passarinho, como essa bola de gude, como essa criancinha que precisa ser levada nos braços, mas ela tinha um coração grande, magnânimo. Não era um coração pusilânime, tacanho, cheio de mediocridades, não. Era um coração alargado para Deus e para o outro. Vou aqui ler um trecho que vai falar assim, de um livro sobre Santa Teresinha, que é um dos melhores. Depois dos livros que ela própria escreveu, um dos melhores sobre ela é esse aqui, do Beato Frei Eugênio. Que vai fazer Teresa neste abandono, que ela se sente abandonada, por um tempo. Na oração experimenta a secura. Jesus não me diz nada, escreve. É então que descobre São João da Cruz. Como lhe chegou? Não sei exatamente. Provavelmente no noviciado. Como quer que seja, ela encontra a tradução das Carmelitas de Paris e se lança à leitura. Com a idade de 16 ou 17 anos, Teresa vive de São João da Cruz, da subida do Monte Carmelo e do cântico espiritual. O que lhe dá São João da Cruz? Responde o Beato Eugênio. A confirmação das intuições sobre o amor infinito de Deus. Dá-lhe também conselhos sobre o desenvolvimento da caridade, do amor. Leva no breviário um santinho, no qual transcreveu um texto dele, segundo o qual uma afeição é boa quando orienta para Deus. Isso é belo. As nossas afeições, o nosso amor pelo próximo, as nossas amizades, deve nos orientar para Deus. Todo relacionamento que nos desorienta e nos afasta de Deus não é bom. Não é uma afeição boa. Teresa vive deste ensinamento. Aprende de cor páginas deste santo. Ela lê a viva chama de amor. E isto lhe convém perfeitamente à alma. Santa Teresinha vai escrever mais tarde: quantas luzes escolhi nas obras do nosso pai São João da Cruz. Ela encontra também um livro dogmático que a ajuda a desenvolver um pouco sua ciência catequética, mas é sobretudo São João da Cruz que alimenta sua alma. Prova uma constante fidelidade a todos os deveres, e isto no ambiente que não corresponde ao que sente no fundo da alma. Ou seja, ela tinha deveres a cumprir, mas muitas vezes ela não sentia vontade de cumprir esses deveres. Mesmo assim, ela cumpria. Ou seja, ela, de certa forma, era rainha dos seus sentimentos. Ela não era escrava dos sentimentos. Ela não era refém dos sentimentos. Ela era rainha. O pai dela chamava a minha rainha, minha princesa. E continuando. Com efeito, a pregação que escuta é a da época, baseada nas grandes verdades, claro, mas sobretudo centrada na ideia da justiça. Nesse tempo, estava muito em voga, muito forte, o ensinamento sobre a justiça divina. E Santa Teresinha não deixava de lado a justiça divina, claro que não. Mas ela sabia que, de fato, até a justiça de Deus é prova da sua divina misericórdia. Os retiros pregados lhe são, ela escreve, extremamente penosos, por causa da oposição entre o que sente na alma e as intuições que tem, a luz que a guia, e tudo o que ouve e vê e pratica à sua volta. Por fidelidade, ela tenta fazer as mortificações de uso, ou seja, ela tenta fazer as penitências que era normal naquela época,
penitências enormes, né? Ela usa uma cruzinha com um prego, mas, caindo imediatamente doente, ela compreende que Deus não lhe pede isso. Ao mesmo tempo, não lhe dão muita atenção na comunidade, por ser jovem e forte. Um dia, uma irmã vai procurar a priora e lhe diz: estamos tirando a saúde da irmã Teresa. A cozinheira, com efeito, lhe dá para comer todos os restos, mesmo um pouco estragados, porque ela nunca se queixa. Santa Teresinha, ela fazia mortificações enormes. Só que algumas ela acabava não conseguindo fazer, então como é que ela procedia? Por exemplo, algumas vezes ela deixava, mesmo em dias muito frios, ela não se enrolava, ela oferecia como penitência. Algumas irmãs ofereciam restos de comida, que muitas vezes estavam estragados, mesmo assim ela não se queixava. Tinha barulhos que a incomodavam e ela nunca reclamava. Haviam muitas irmãs, algumas irmãs, melhor dizendo, que eram muito chatas para com ela, mesmo assim ela não reclamava. Ela sorria para essas irmãs. Teresa vive de São João da Cruz, no caso Santa Teresinha, né? Ela vive de São João da Cruz e entra nesse mesmo tempo em angústia profunda. Ela própria diria: entregar-se ao amor é entregar-se a todas as angústias. Confiar que está num túnel onde não faz frio nem calor, onde nada sente. É assim que nos explica: vejo apenas a luz que vem do rosto velado de Nosso Senhor. Teresinha, né? Teresa experimenta uma secura quase completa e, no entanto, ela não deixa a oração. Mesmo se às vezes dorme, por não ter podido dormir à noite devido ao frio que sofreu, um frio quase de matar, segundo suas próprias palavras. Ou seja, algumas vezes Santa Teresinha dormia na oração. Mas não é isso que fez ela santa. Ela lutava para não dormir. Porque algumas pessoas começam a pegar algumas coisas de Santa Teresinha e colocar como desculpa para ficar dormindo na oração. Santa Teresinha não se torna santa porque dorme na oração. Pelo contrário, ela luta para não dormir na oração. Mas quando ela estava muito cansada, às vezes por passar a noite sem dormir, até pelos sacrifícios que ela fazia, e ela se apercebia dormindo, ela falava o seguinte: o Senhor que me ama, né? Acordada, Ele vela por mim e me ama também dormindo. Em 1891, um padre recoleto prega o retiro e, por felicidade, a compreende. Quando ele expõe aos outros pregadores seus desejos de Deus, seus desejos de amor e suas luzes sobre Deus, despedia-na dizendo: minha filha, seja uma boa religiosa, mas não aspire tão alto. Isto traduz bem a mentalidade da época. Somente esse padre recoleto a encoraja e a lança, diz ela, para o caminho do amor. Naquele ano de 1891, termina uma parte de sua purificação. Um pouco mais tarde, a sua irmã, a Madre Inês, feita priora, coloca-se como ajudante da Madre Maria de Gonzaga para a formação das noviças, entre as quais estará em 1894. A sua irmã Celina. Ora, é precisamente o noviciado que vai permitir que Teresa possa explicitar o seu ensinamento, que de outra forma nunca teria formulado. Obrigada a falar com as irmãs, ela dá o que sente, o que experimenta. Quando lhe fazem perguntas, ela cita de cor passagem de São João da Cruz, como frequentemente também no recreio, pois é disso que ela vive. Teresa assim explicita um pouco sua doutrina, mas sempre no meio da angústia, por causa da oposição do ambiente e da pregação que houve. Seu próprio ensinamento é novo. Na sua contemplação obscura, faz uma descoberta de Deus, do amor, descoberta obscura, que, entretanto, se realiza por conaturalidade e cria certezas em seu íntimo profundo. Deus é amor. Poderá dizer:
vejo sempre os atributos divinos através do amor, através da sua misericórdia. Só existe isto em Deus. Ou seja, para ela todos os atributos de Deus se resumem no amor. Tudo que você falar de Deus, seja paciência, seja a justiça, a bondade, tudo se resume no amor de Deus. Um amor forte, um amor terno, um amor próximo, um amor simples, um amor que tudo pode transformar. Então, Santa Teresinha, ela tem como um grande alimento a imitação de Cristo, os ensinamentos de São João da Cruz e também, de modo especial, a leitura dos Santos Evangelhos. Então, fica esse exemplo de Santa Teresinha para nós. Um olhar que transcende os seus sofrimentos, que transcende as suas securas, que transcende tudo aquilo que ela está passando como provação. Ela vai fazendo esse caminho de descoberta do amor de Deus que transforma todas as coisas e dá sentido a todas as coisas. Que Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja, nos ensine a ter um olhar que transcende aquilo que nós estamos passando hoje. Seja uma doença, seja uma perca, seja um desemprego, sejam os desafios em algum relacionamento, seja a aridez e a secura na vida espiritual. Que Santa Teresinha nos ensine também a aprender com ela e com outros pais espirituais que o Senhor vai nos dando a esse caminho de doação, de entrega, de vida orante, de vida ofertada. Mais uma vez eu indico esse livro do Frei Maria Eugênio, Teu Amor Cresceu Comigo. Teresinha de Lisieux, um gênio espiritual. Eu estarei fazendo outros vídeos sobre Santa Teresinha, sobre este livro e sobre outras obras que falam sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Um grande abraço para todos e uma ótima tarde. Shalom.